O primeiro painel tem como tema Panorama Econômico pós-eleições. O que esperar? Para compor o palco, nós temos o prazer de convidar o senhor Marcos Moreira de Almeida, secretário executivo do Colégio de Coordenadores de Investimentos da ABRAP. Convidamos agora as palestrantes deste painel, senhora Gabriela Santos, estrategista de mercado global do JP Morgan Asset Management. Senhora Tatiana Pinheiro, economista-chefe do BNP Paribas. Solicitamos que nossos convidados ocupem seus lugares e destacamos que as apresentações aqui realizadas serão disponibilizadas por meio eletrônico a todos os participantes do evento no decorrer da semana. Neste momento, nós temos o prazer de convidar para moderar este painel o senhor Marcos de Almeida. Mais uma vez, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Quero agradecer à ABRAP o convite para moderar. Agradecer aqui a participação também da Gabriela e da Tatiana. Eu acho que quem montou o programa foi muito feliz de iniciar com um tema como esse. Vivemos aí um momento realmente de transformação no país. Eu acho que muita expectativa pelo que há de vir pela frente, né? E, de fato, o que vai acontecer com a economia vai ser fundamental para as entidades que estão, nesse momento, justamente finalizando o processo da construção das suas políticas de investimento. E eu acho que o que a gente vai discutir aqui no painel vai acompanhar todos os demais painéis até o final do dia, até o final do seminário amanhã. Então, eu queria já convidar a Gabriela, né, para iniciar a sua apresentação. Por favor, Gabriela, a palavra está contigo. Bom dia a todos, como vai? A ideia da minha parte da apresentação seria falar um pouquinho do cenário externo, da economia global, e aqui o objetivo seriam dois. O primeiro, comentar a nossa visão do cenário externo em termos de impacto para perspectivas do Brasil, e o segundo objetivo seria comentar também algumas oportunidades de investimento que ainda vemos no panorama internacional, no panorama offshore. Para começar, gostaria de comentar alguns temas que a gente vê na economia global. Eu adoro esse nosso slide que vem do nosso material Guide to the Markets, do JP Morgan Asset Management, porque é uma maneira bem visual da gente ver a evolução do crescimento global. A gente fez um heat map. Se tem uma cor vermelha, isso está indicando que essa economia provavelmente não está indo muito bem. A gente vê aqui 2008, vermelho, desaceleração, recessão global. Se a gente começa a ver um amarelo, indica que as coisas se estão estabilizando. E verde indica como uma grama saudável que a economia está crescendo, está acelerando. Um tema que eu vejo, felizmente, a gente vê um panorama global hoje muito mais saudável do que em vários anos pós-crise. Por exemplo, a gente já passou do período difícil na Europa, que sofreu 2 recessões, a gente vê 2 períodos vermelhos. A gente olha a Europa agora, muito mais amarelo, muito mais verde, as coisas estão muito mais estáveis. Passamos também do momento muito difícil aqui para vários países emergentes, com a queda profunda e parecia sem fim dos preços de commodities. Então, olhando onde estamos agora, claramente uma economia global bem mais saudável, não cheia de crise após crise, como foi um período muito difícil aí entre 2011 e 2016. Porém, porque nada é perfeito, a gente ainda vê o sol brilhando na economia global, mas a gente consegue ver algumas nuvenzinhas. Ou seja, na margem, como as coisas estão ficando um pouquinho mais complicadas no cenário externo. Primeiro,
se a gente olhar aqui na página, o verde já não está tão verde como estava no passado. Ano passado foi realmente um ano muito forte, muito sincronizado no mundo inteiro, todo mundo crescendo num ritmo, numa temperatura bem quente. Esse ano agora a temperatura já baixou um pouquinho, já não está naquele verão, naquele calorzão, já precisa de um casaquinho, já começou a esfriar um pouquinho, especialmente na Europa, no Japão. Segundo tema que a gente vê, bom, aqui na parte inferior, num lugar como a China, por exemplo. China já começou a cor amarelar um pouquinho. A gente já vê uma certa desaceleração econômica na segunda maior economia do mundo, uma parceira comercial crítica para o Brasil. Então, seria importante ver uma certa estabilização aí na China. Isso a gente acha que é um impacto, primeiro, deles quererem controlar um pouquinho o crédito, que estava um pouco forte demais, então é bem-vindo essa desaceleração. Mas a preocupação é, e será que as tensões comerciais com os Estados Unidos vão pesar um pouco demais na economia chinesa e causar uma desaceleração fora do desejado? Essa é uma pergunta importante para 2019. Ou será que eles vão ter sucesso em estimular a economia e colocar um piso no crescimento econômico? Isso vai ser muito importante, crescimento de outros países emergentes, incluindo o Brasil, e também, em geral, para o apetite de risco do investidor global que olha para emergentes, em geral, como um todo. E a terceira pergunta, olhando na página, é aqui em cima, a linha dos Estados Unidos, que já está verde, já está crescendo há mais de 9 anos, já é uma expansão muito longa desde a crise, a última recessão de 2008. Ano que vem, já vai virar a expansão mais longa de toda a história americana. Então, uma pergunta, consideração importante para o Brasil também do cenário externo, ou seja, quando será que vai terminar o crescimento, o ciclo econômico na maior economia do mundo, nos Estados Unidos? Quando será que chega a próxima recessão? Ainda não vemos uma economia bem forte, até americana, crescendo muito bem, mas a probabilidade sobe de ter uma recessão nos próximos 2 anos nos Estados Unidos. Claramente seria uma chance, uma probabilidade. Então, 3 perguntas importantes, eu acho, de grande impacto para a economia brasileira em 2019. Quanto que o resto do mundo continua desacelerando? Quanto que a China consegue estabilizar a sua economia? E quando será que termina o ciclo econômico? Quando será que chega a próxima recessão nos Estados Unidos? 3 considerações, 3 riscos importantes. Uma outra consideração, aqui não puramente de crescimento econômico, mas de mudança na liquidez global. Aqui a gente mostra à direita subidas de juros de bancos centrais desenvolvidos, e à esquerda a gente mostra o crescimento do balanço patrimonial dos principais bancos centrais desenvolvidos. E o que a gente vê e percebe é que a gente já tem uma certa mudança nessa liquidez. Primeiro, claro, começado nos Estados Unidos, com o Federal Reserve já subindo juros há 3 anos, já diminuindo o seu balanço patrimonial já há quase 1 ano. Mas a chance é alta, primeiro, deles continuarem esse processo ano que vem, já que a economia ainda está crescendo nos Estados Unidos, para voltar ao normal, chegar a uma taxa neutral. E a chance é alta de que outros bancos centrais também comecem e continuem esse processo lento, mas de normalização da sua política monetária. Então, o Banco Central Europeu, por exemplo, deve terminar a sua compra de ativos mês que vem, em dezembro, e chance seria alta de começar a subir juros até o final do ano que vem. Banco da Inglaterra também seria possível, se tudo der certo com a novela de Brexit, tirar um pouco de incerteza para a economia inglesa, seria possível também vê-los continuarem a subir juros. E por fim, até o Banco do Japão
já está tendo um pouquinho mais de confiança que o crescimento salarial e a inflação está melhorando um pouco. E eu comento isso não porque eu acredito que em si subida de juros é o fim para países emergentes. Mas a gente comenta isso para dizer que por muitos anos essa liquidez era como uma onda que levantava todos os barcos juntos. Não importava se o país estava bem, estava ruim, o investidor global queria buscar yield, queria buscar juros, oportunidade, comprava, não importava o quê. Agora que essa onda já está abaixando mais, só os barcos fortes vão sobreviver. Ou seja, a gente tem que mostrar que está fazendo um ajuste para continuar a atrair os fluxos internacionais. Fica muito mais importante entregar várias reformas importantes que a gente vai comentar. E por fim, a última consideração que eu acho importante no contexto de Brasil e de emergentes, a gente já mencionou um pouquinho, mas são as tensões comerciais entre os Estados Unidos e vários outros países, principalmente a China agora. E a gente comenta isso não porque o Brasil está diretamente envolvido aí na linha de tiro dos Estados Unidos, mas porque isso está tendo um impacto muito importante no apetite de risco do investidor global. A gente está vendo muita preocupação com o efeito ainda muito incerto de tudo isso para a China, para países emergentes. Então isso está causando uma certa fuga e volta para a segurança no mercado americano. E o Brasil acaba sentindo isso de uma maneira indireta, mas pela saída de dinheiro em geral de emergentes e pelo fortalecimento do dólar contra várias moedas. Então a gente acaba tendo uma certa rebarba dessa preocupação, dessa mudança de confiança do investidor estrangeiro em geral com relação a países emergentes. Bom, chega de notícia ruim. Queria comentar um pouco o lado bom da economia global, o lado bom das oportunidades internacionais. Porque sim, existem esses riscos, desaceleração, recessão nos Estados Unidos, tensões comerciais, mas são riscos. O cenário base, o crescimento base, ainda como a gente comentou, vemos muito positivos na economia global. Então a gente ainda acha que existem razões estruturais para ter investimentos internacionais. Não para ser empurrado para fora do Brasil por medo, mas para ser puxado para fora pelas oportunidades internacionais. E uma maneira de ver isso, a gente coloca aqui de uma maneira super visual à esquerda, o tamanho da economia brasileira no mundo. Representa menos de 3% da economia global. Tamanho do mercado de renda fixa brasileiro, que a gente é grande, é líquido, é importante, mas representa 2% da oportunidade global. E bolsa, que agora a gente escuta muito mais falar também aqui no Brasil, representa 1% de toda a oportunidade global. E é realmente acessando outros países, Estados Unidos, Europa, Ásia, que a gente consegue acessar também aqui à direita algumas histórias muito interessantes que a gente não tem no Brasil tanto acesso, como tecnologia, healthcare, consumo discricional, acesso ao crescimento no mundo inteiro. Então, queria deixar essa mensagem que a gente acredita que esse investimento internacional é estrutural, é pela oportunidade e não pelo medo. E a gente está vendo bastante oportunidade no mundo afora, particularmente aqui em ativos de risco, como bolsa e como crédito, porque a gente ainda vê esse melhor crescimento econômico se traduzindo em melhores resultados das empresas. Empresas americanas, essa linha verdinha,
nunca ganharam tanto dinheiro na vida. Estão crescendo o lucro de uma maneira bem sólida. Isso deve continuar ano que vem também. E outras regiões do mundo também, companhias melhorando seus resultados. Então a gente não quer esquecer também da oportunidade em áreas como Europa, como Ásia, tanto emergente quanto o Japão. E a boa notícia, que depois de um mês de outubro muito difícil fora do Brasil, para a Bolsa Internacional, entrar nesses tipos de ativo agora está em liquidação. A gente vê preços de bolsas internacionais 10% a 15% mais baratos hoje em novembro do que no começo do ano. Então faz ainda mais sentido. E só para deixar um último recado antes de passar a palavra, que eu não quero deixar a impressão que vai ser tudo uma maravilha, que a bolsa vai subir todo ano, todo dia, todo mês. A gente ainda acha que há oportunidade, mas que vai vir com um pouco de volatilidade, como já foi esse ano, e que isso seria absolutamente normal. Eu viajo muito nesse trabalho, ou seja, eu gosto muito disso, eu fico baseada em Nova York, adoro vir para o Brasil, tudo isso. Mas eu tenho um certo medo de voar. Não é minha coisa preferida no mundo. Então, sempre que eu entro num avião, eu penso, o destino vai valer muito a pena. Eu quero fazer isso. Mas eu sei que vai ter turbulência durante o voo. É normal, tenho que me convencer disso. E a gente vê isso em ativos internacionais. Esses pontinhos vermelhos representam a queda mais forte aqui embaixo do mercado americano. E sempre, todo ano, tem um pontinho vermelho. Tem um momento de turbulência. Na verdade, a média histórica, a gente deve se preparar psicologicamente, é de ter uma queda de 14% uma vez ao ano, nos Estados Unidos. Se a gente conseguir assistir um filme, fechar o olho, cobrir essa parte inferior, a coluna aqui cinza é o retorno do ano inteiro, que acaba sendo positivo 80% do tempo. Mas o importante é não se jogar para fora da janela quando for o momento de turbulência. Porque é aí que o nosso retorno fica muito diferente do retorno do índice. Então, já deixar esse recado que seria normal ter períodos de turbulência e volatilidade, e assim a gente devia julgar o sucesso do investimento internacional mais a longo prazo, não mês a mês, dia a dia. Então, vou passar a palavra aqui de volta, só para terminar, falando que a gente vê alguns riscos na economia global importantes, mas o cenário base ainda é bem positivo, ainda vemos boas oportunidades internacionais, achamos isso um tema estrutural, ainda acreditamos a ter exposição a Estados Unidos, Europa, Ásia, no momento particularmente em ativo de risco como bolsa, como crédito, mas sabendo que uma turbulência e uma volatilidade é normal. Bom, muito obrigada. Vou passar a palavra. Obrigado, Gabriela. Acho que foi bem bacana a tua apresentação. Deu uma ideia. Depois eu tenho algumas provocações para fazer, mas eu queria agora já passar a palavra para a Tatiana para ela fazer a apresentação. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. Eu, em nome do banco do Asset BNP Paribas, agradecemos aqui a oportunidade de falar com vocês. Eu vou focar a minha apresentação no cenário interno, no cenário doméstico, falando de Brasil e esse desafio que vai ser o ano de 2019. Bom, como a Gabriela ressaltou aqui brilhantemente, a gente deve ter ainda, muito provavelmente, ainda uma história global muito positiva, pelo menos ao longo de 2019. Lógico, tem risco, o cenário internacional, como ela bem ressaltou,
é mais desafiador, né? A gente passou um longo período de tempo com taxas de juros internacionais muito baixas e aquele fluxo, aquela onda gigantesca que a Gabriela acabou muito bem mencionando, e isso acabou carregando todos os barquinhos fortes e fracos, carregou o mundo de emergentes, e agora voltamos à normalidade, né? A normalidade de um oceano que vai ter suas marolas, vai ter suas tempestades. É um cenário internacional desafiador. E no Brasil, o que a gente vê, né? Então, eu trouxe aqui os 3 principais diagnósticos ou prognósticos que temos aí para a economia brasileira, dividindo entre curto e médio prazo. Longo prazo é sempre mais difícil, ainda mais para as economias, quando a gente trata de economias emergentes. Então, no curtíssimo prazo, a história é a mesma: baixa inflação, com baixa taxa de juros, não existe aqui um ambiente de pressão inflacionária que possa se ver no horizonte. Isso é bastante claro, isso está muito ligado ao crescimento econômico. A economia já se encontra em recuperação, mas é um ritmo bastante gradual, bastante lento. O ano de 2019 tem uma grande possibilidade de termos notícias mais positivas e vermos uma aceleração um pouco mais relevante da economia brasileira, mas deve ser ainda um crescimento gradual, né? Mais positivo, melhor, mais forte que o ano de 2018, mas vai continuar sendo um crescimento gradual, e enquanto esse gradualismo ocorrer, muito provavelmente vamos ter o hiato do produto, né? A economia brasileira crescendo ainda por um tempo abaixo do seu potencial. Nesse ambiente de um hiato ainda aberto, não tem pressão de demanda sobre preços, não vemos pressão, então, na inflação. Sem pressão na inflação e mantido sempre, é importante colocar aqui o disclaimer, mantido o tripé macroeconômico. O que é o tripé macroeconômico? Compromisso do Banco Central com a perseguição da meta do equilíbrio de preços, regime cambial flutuante, responsabilidade fiscal. Mantido esse tripé, as expectativas se mantêm ancoradas, principalmente as expectativas de inflação, e isso culmina com um horizonte para a manutenção da taxa de juros básica, que está no menor patamar dos últimos 40 anos, por mais tempo nesse patamar baixo. Nisso falei do curto prazo. O outro prognóstico de médio prazo é a questão do qual é o desafio da economia brasileira, né? Então, a Gabriela discorreu aqui os desafios da economia internacional. Nós temos aqui a nossa lição de casa, que não deixa de ser tão desafiadora quanto, bastante desafiadora, e o nosso desafio é o ajuste fiscal, né? O que é o Brasil no médio prazo? Vai depender da aprovação de reformas, né? Lógico que na agenda do mercado, a principal reforma e a primeira reforma é a reforma da Previdência, mas há uma série de reformas no âmbito fiscal que vão ser necessárias que sejam feitas ao longo dos próximos 4 anos, né? Então, a primeira seria realmente a reforma da Previdência, mas eu destaco aqui a rediscussão da regra de reajuste anual do salário mínimo. Essa é extremamente importante, tem um impacto relevante nas contas públicas e para toda a sociedade, e para a produtividade brasileira. Reforma administrativa do setor público, do funcionalismo do setor público. Essa também é extremamente importante, tanto para a federação como para estados. A folha de pagamento para a maioria dos estados brasileiros, ela representa aí 100% ou quase 100% da arrecadação, estados e municípios. Então, isso é um fator bastante importante que tem que ser discutido, e, obviamente, se é discutido pela União, pela Federação, isso acaba sendo um enforcement para que estados e municípios também discutam e também se equacionem ao longo do tempo.
Então, o grande desafio para o Brasil é reforma fiscal, e se a gente vai ter um crescimento sustentável ou não, vai parar o stop and go que a gente vive há várias décadas, cresce um ano, desacelera 3, cresce outro, desacelera mais 4, e finalmente a gente embarca para um crescimento sustentável de 3% ou mais, dependendo do crescimento potencial do Brasil. Daqui para frente, depende necessariamente da aprovação e do encaminhamento dessa agenda que eu acabei de destacar para os senhores, que não inclui só reforma da Previdência. E, para que isso, onde é que está a solução para esse nosso desafio? Qual vai ser o principal sinalizador de que se o Brasil consegue fazer finalmente a lição de casa e cumprir o desafio ou não nos próximos anos? A decisão é política. Né? A maior parte dos pontos de ajuste fiscal que eu ressaltei aqui, os projetos já estão no Congresso, já foram pensados, já se sabe o encaminhamento das soluções, o que precisa ser feito. Lógico, tem debate, um acha que precisa ser A, B e C, outro adiciona D, vem um outro e fala do E, do F, do G. A lista é gigante, mas está desenhada. A sociedade, a academia já desenhou, tem contribuição para tudo quanto é canto. Então, a solução não é mais técnica. O técnico já se apresentou e já mandou todas as contribuições e, principalmente, já sinalizou que está pronto para o debate. Então, onde é que está a solução para esse desafio? Onde que a gente vai ver se esse desafio, sinalização de que esse desafio vai ser efetuado, vai ser concretizado ou não? Essa solução está no âmbito político. A decisão sempre foi e continua sendo política. Então, a gente tem que ver como é que essa agenda vai ser negociada no Congresso. Esse é o nome do jogo. O que é um Congresso? É um Congresso novo, que foi renovado, mas, apesar de 54%, 52% de renovação do Congresso, ele ainda se mantém com uma estrutura muito parecida com o Congresso anterior. Né? Então, necessariamente, para aprovação, seja de projetos de lei que exigem maioria simples, metade simples do Congresso, ou metade mais um total do Congresso, ou projetos que requerem mudança na Constituição, então maioria absoluta, né, a supermaioria do Congresso, isso depende de negociação, porque vai precisar da contribuição do Centrão. Essa é uma história antiga, todos nós conhecemos já há várias décadas. Bom, reforma, reforma, reforma. A palavra de ordem para o Brasil, na nossa percepção, na nossa opinião, é reforma. E o caminho, esse desenho que eu gosto de apresentar, que é uma brincadeira à parte, mas aí fica mais divertido, né? Porque palestra econômica, eu sou economista, mas é chata, né? Então, eu tento dar uma ajudada com a minha plateia, senão a minha plateia dorme, né? Então, vamos lá. Mas esse é o único desenho, tá? Bom, o caminho é tortuoso, não vai ser simples. Como nos Estados Unidos, o piece of cake não vai ser um pedaço de torta, né? Não vai ser uma coisa fácil, né? Tradução literal. Vai ser bastante tortuoso, vai precisar de muita negociação, mas vale a pena. Né? O sol, no caso, para o Brasil, para a economia doméstica, para o cenário doméstico, ele brilha, e ele só brilha, na minha opinião, aí é uma opinião pessoal minha, ele só brilha com a aprovação das reformas fiscais de boa qualidade. Não adianta a aprovação da reforma por aprovação de reforma. No final de 2019, se nós tivermos aprovado uma reforma muito aguada, muito diluída, por exemplo, da reforma da Previdência, da Previdência Social, com uma mudança muito marginal da idade mínima e uma regra de transição muito longa, no final das contas, isso não vai ajudar, não vai ser nada positivo para a economia brasileira. Então, são aprovações de reformas e de boa qualidade. A princípio, a gente acredita que há
condições para aprovação das reformas, principalmente da reforma da Previdência, se ela for colocada como prioridade, a primeira coisa a ser feita no ano que vem, porque primeiro ano de mandato você tem todo o enforcement do apoio popular, das urnas, não foi uma eleição apertada como foi em 2014, então você tem esse apoio popular e isso é moeda de troca, é um ponto de reforço em cima do Congresso. Fora isso, primeiro ano de mandato também tem o orçamento, você tem a divisão do executivo, os cargos do executivo, que são coisas que sempre foram negociadas e usadas como moeda de troca e vão continuar sendo, certo? Mas é isso, reforma, caminho tortuoso, um longo caminho, isso é importante se ressaltar, mas o sol lá no final do caminho vai ser muito interessante para esse brasileirinho aí que está começando a andar. Bom, vou passar, economia internacional, Brasil. Bom, como eu ressaltei, curtíssimo prazo, baixa inflação e baixa taxa de juros, principalmente por conta aí, do gráfico à direita para vocês, do hiato do produto. O Brasil já está em recuperação, o pior já passou, mas para o fechamento desse ato, para que o Brasil volte ao patamar do anterior à recessão iniciada ali em final de 2014, começo de 2015, de acordo com os nossos modelos, isso ainda demora um tempo, a gente vê o fechamento desse ato e o retorno desse patamar perdido no começo de 2020, então, sem pressões de demanda no longo prazo. No gráfico da esquerda, só para ressaltar uma outra maneira de ver mais intuitiva do quanto que ainda a economia brasileira tem a recuperar e o quanto que demora para começar a discutir aí possibilidades de pressão de demanda nos preços, é o mercado de trabalho, né? A taxa de desemprego já tem caído, mas tem caído muito lentamente, ainda está num patamar muito acima do neutro, né? A gente acredita que o neutro para o Brasil é algo em torno de 10%, estamos ainda em 12%, então ainda tem muito chão pela frente. Com isso, a inflação que já não apresenta nenhum sinal de pressão, seja qualquer tipo de core que se olhe, serviços, a inflação total, ela deve continuar aí nesse range, nesse intervalo que eu pintei de cinza aí, que é realmente as metas desse ano e dos próximos anos, né? E as expectativas de inflação que também estão, tanto para esse ano como para os próximos anos, dentro do intervalo das próximas metas, elas devem permanecer aí bem ancoradas por conta dessa não pressão de demanda e se o tripé macroeconômico for mantido, né? O que a gente espera de inflação para esse ano é 4,20, para o ano que vem também dentro da meta, a meta do ano que vem é 4,25, a nossa expectativa é exatamente dentro da meta, sem pressões relevantes na parte de preços livres ou qualquer tipo de abertura que se olhe, comercializáveis, não comercializáveis, obviamente a economia volta a crescer e com o passar do tempo o que a gente deve ver é quase todos os componentes rodando na meta estipulada para o ano, né? Sem grandes deflações também, como a gente viu aí, por exemplo, em 2017 e no começo de 2018. Mas uma inflação que, na média, cresce, varia em torno de 4%. E, nesse ambiente, taxa de juros em 6,5%, a gente acredita que, num bom ambiente, num bom encaminhamento da reforma da Previdência e de outras discussões fiscais no primeiro semestre desse ano, a diretoria, o Copom, ele não tem pressão para aumentar juros tão cedo, para iniciar o processo de normalização de juros, que vai ocorrer, sim, né? Hoje estamos com a taxa de juros
num patamar que é expansionista para a economia brasileira, conforme passa o tempo e as coisas dando certo, então a economia realmente recuperando com o fechamento de ato, essa taxa de juros de 6,5% ela tem que ser normalizada. O que é isso? A taxa de juros que hoje é expansionista tem que ir para o patamar neutro para a economia, então que nem incentive a economia, nem desacelera a economia. De acordo com os nossos modelos, o patamar neutro de taxa de juros para a economia brasileira, se o encaminhamento das reformas fiscais, se a agenda de reformas fiscais dada como prioridade, é algo em torno de 8,5%. Seria, em termos reais, 4,5% de taxa de juros, mais, obviamente, a meta de inflação, então, algo em torno de 8,5%. Isso é uma boa notícia, isso é uma novidade para o Brasil. Se a gente for olhar a taxa Selic, a média, desde que foi adotado o sistema de meta de inflação, ou desde do câmbio flutuante, mais corretamente feito, então, a partir aí de 99, na média, a Selic foi de 14% nesse período como um todo. Então, momentos foram raros onde a Selic foi de um dígito. O que a gente está falando é que, com o encaminhamento da agenda fiscal, finalmente, o Brasil ele entra para a normalidade do resto dos países do globo. Trabalhando, há sim uma possibilidade de trabalharmos com taxa básica de juros em um dígito. Vai ser um dígito alto, 8,5% ainda é um dígito alto, mas é no patamar de um dígito, e essa que é a grande novidade. Então, quer dizer, o que a gente vê para frente para o Brasil, com o encaminhamento das reformas fiscais, é que, finalmente, a gente vem para uma política monetária dentro da normalidade. O que a gente viveu até hoje não foi política monetária dentro da normalidade. Obviamente, por que a gente não cresceu? Por que a gente não cresce de uma maneira sustentável? A gente tem gargalos na economia gigantescos e tem o custo Brasil, e aí começa a ladainha. Porque a gente não viveu até hoje numa normalidade, apesar de ter adotado medidas corretas, como lei de responsabilidade fiscal, meta de inflação, câmbio flutuante. O Brasil parece aquela criança que fez tudo, a mãe colocou a professora particular, colocou a fono, colocou um monte de coisa, e a criança ainda não evolui, e ela, no final das contas, ela ainda não consegue evoluir. Está tudo preparado para a evolução, mas ainda não consegue, deve ter alguma coisa estrutural. No caso do Brasil, o estrutural é que a gente nunca conseguiu ter uma política monetária dentro da normalidade. E parece que isso pode ser uma realidade daqui para frente. A gente acredita, o nosso cenário base é que é uma realidade daqui para frente. Saindo do curto prazo e indo para o médio prazo. Bom, em termos de crescimento econômico, parece que está tudo posto. A carteira de crédito e a concessão de crédito já começou a acelerar. Lógico que, tenuamente, a gente vê aí no gráfico para vocês, do lado direito, que a gente vê que os bancos privados já começaram a crescer a carteira de crédito. A tendência é que agora, passado a incerteza eleitoral, essa aceleração continue, porque, principalmente, inadimplência muito baixa. Para a pessoa física, então, nunca antes na história desse país, e bem colocado dessa vez. Uma inadimplência num patamar tão baixo para as pessoas físicas. Então, a combinação entre inadimplência muito baixa, o balanço das famílias bastante acertado. Esse é um gráfico que não está na minha apresentação, mas, se vocês forem ver, o endividamento das famílias está num patamar abaixo voltou para o patamar antes de 2010. Então, é um patamar, é uma situação de balanço bastante leve. E taxa de juros baixa, e essa combinação de vontade de dar crédito do lado da oferta com liberdade de tomar crédito e com preço mais barato do lado da demanda, vai ser e deve ser um grande motor para crescimento econômico no ano que vem. Por isso, a gente vê, a princípio, um crescimento indo para 2,5% no ano de 2019, mas, por tudo que eu falei, e principalmente se a gente tiver o encaminhamento das reformas, que vai dar um impacto bastante positivo na confiança, seja do empresário, seja do consumidor, eu acredito que tem viés de alta nessa projeção de 2,5%. A gente pode ver facilmente o PIB crescendo 3% no ano que vem.
e sinalizando, com a aprovação das reformas, sinalizando que esse 3% é um patamar sustentável, não é um 3% no ano de 2019 que desacelera para 1% no ano de 2020. O grande ponto, confiança. Né? O que dá a robustez do crescimento econômico brasileiro? Confiança. Né? Aqui eu já trouxe, a confiança do consumidor já melhorou, já ao longo de outubro, mostrando aí a âncora da incerteza das eleições na confiança anteriormente. Lógico que a gente teve a paralisação dos transportes, que impactou confiança, mas depois de maio, o que segurava a confiança, ainda num patamar baixo, era a incerteza eleitoral. A confiança do consumidor melhorou, a confiança do empresário também, em relação às expectativas em outubro, deu um blipzinho para cima, mas esse que é o grande ponto. Então, do mesmo jeito que do lado das reformas, a bola está do campo político, do lado do crescimento econômico, a bola está no campo da confiança, e uma coisa está ligada na outra. A confiança vai melhorar se a negociação política for boa, se você tiver uma sinalização de sucesso com as reformas. Aí eu vou para frente para falar por quê. Por que essa bola está, no final das contas, sendo motivadas pela questão fiscal? Porque o tamanho do gargalo ainda é gigantesco. Né? No gráfico da direita, a relação de receitas com despesas, a gente vê que crescimento ajuda, mas não é suficiente. A PEC do teto de gastos congelando, limitando o crescimento dos gastos, a inflação ajudou demais, tirou a inclinação e o crescimento dos gastos, mas não resolve, não fecha o gap. Para fechar o gap, para fechar essa diferença e esses gastos acima de receita, a gente precisa de reformas adicionais. Principalmente, olhando o gráfico da esquerda, a gente vê aí o tamanho do déficit só da previdência privada, que é quase 3% do PIB. Então, a gente calcula que o tamanho do gap, que ainda precisa ser equalizado em política fiscal no Brasil, é algo em torno de 5% do PIB. Né? Esse ajuste levaria a uma estabilidade da relação dívida-PIB, e esse desenho da relação dívida-PIB que eu estou trazendo aqui é considerando que esse gap seja fechado. Né? Quando a gente olha gastos, a gente vê que a reforma saudável para o Brasil é gastos, e não mais impostos. Isso já está claro já há uns 2 anos, e principalmente porque a gente olha que entre folha de pagamento e gastos com a previdência social, hoje já se compromete 40% do total de gastos, só da União. Se eu vou para estados e municípios, esse percentual é muito maior que 40%. Se nada for feito no intervalo curto de tempo, 5 anos, 6 anos no caso, trazendo aqui, entre folha de pagamento e benefícios sociais, se alcança 65% do total de gastos. Né? Então, é proibitivo. Você acaba com tudo, acaba com o investimento, fecha Brasília, apaga a luz, acaba com os gastos correntes. Tem que começar a pensar em reduzir gasto com educação e com saúde, porque o lado da folha já ocupa 60% ou mais do total de gastos. É uma situação bastante complicada. Então, a bola está do lado fiscal, porque a situação fiscal é bastante complicada. E mesmo se não fosse, né, porque muito se vê aí de debate, porque o cálculo da Previdência está errado, o déficit não é desse tamanho, mesmo se não fosse. A situação demográfica do Brasil, de acordo com o IBGE, ainda é um país jovem. Né? Mas, de hoje para 2050, a única faixa da população que vai crescer, quase dobrar, é de 55 anos ou mais. Então, mesmo se fosse equalizado, caso que não é, a reforma da Previdência seria necessária que fosse feita hoje, porque a demografia, o Brasil, ele está ficando velho. Né? Ainda vivemos o resquício do movimento do bônus demográfico, mas o passo seguinte, depois do bônus demográfico, é o envelhecimento da população. Isso já está contratado. As mulheres têm um filho, os casais têm um filho. O que você tem é um filho por casal. Né? Só que a taxa de crescimento da população com mais de 55 anos cresce a 3,6% ao ano, em termos de ritmo.
Então, mesmo se tivéssemos uma situação equalizada do âmbito fiscal, a reforma da Previdência seria necessária pela mudança da demografia. Do lado de câmbio, o Brasil é extremamente sólido, né? E aí, para terminar a apresentação, a bola é realmente fiscal. E isso já é uma grande notícia para o Brasil, porque, normalmente, no passado, a gente tinha déficit fiscal, problema fiscal e déficit em contas externas. O Brasil, o setor público é credor no montante de 172 bilhões de dólares. Isso, por uma questão, em grande parte, o perfil da dívida melhorou bastante, não temos mais dívida doméstica em dólar, mas principalmente pelo montante de reservas. É para isso que servem as reservas internacionais, para dar uma robustez e uma solvência nas contas externas de Brasil. Isso é o lado de estoque. Lado de fluxo também. O Brasil não tem déficit em transação corrente, tem alguma coisa em torno de 1% do PIB. Isso faz uma diferença gigante quando a gente compara com outros emergentes como a Argentina, Turquia, África do Sul. Então, o Brasil ele é extremamente diferente do começo dos anos 2000. O Brasil, ou a década de 90, 80, o Brasil é extremamente solvente do lado externo. A lição de casa está do lado doméstico, está da parte de política fiscal. Essa solvência não quer dizer que a moeda brasileira é estável, assim, sem grandes volatilidades. A moeda brasileira é bastante volátil, é característica da moeda brasileira ser volátil. O Brasil, eu costumo dizer, a moeda brasileira é high beta, né? Então, que funciona para os dois lados. Quando o mundo está otimista, a gente aprecia, em geral, mais do que os emergentes. Quando o mundo está pessimista, a gente deprecia mais que os emergentes. Então, apesar dessa solidez externa, a moeda brasileira, principalmente, vai continuar tendo sua volatilidade, e é importante que ela tenha, é importante que o câmbio seja flutuante. É importante que você trabalhe com incertezas desse lado. É importante para a economia, para o desenvolvimento da economia, é bastante importante esse ponto. Então, obviamente, em 2019, não vai ser a mesma volatilidade, espero que não tenha a mesma volatilidade que o ano de 2018. O ano de 2018, principalmente, tínhamos uma incerteza muito grande relacionada às eleições. Mas, do lado do comportamento da taxa de câmbio, é uma taxa de câmbio volátil. Então, vai ter sua volatilidade muito menor que 2018, com o encaminhamento das reformas fiscais, mas vai ter sua volatilidade, e é importante que se tenha isso em mente sempre. Né? Não temos um problema de overshooting, de descontrole do caminho e do comportamento da taxa de câmbio. Por quê? Porque somos solventes, extremamente solventes do lado externo. Desde que não se toque em reservas internacionais, esse ambiente de solvência vai permanecer. Agora, isso não quer dizer que a moeda brasileira fique estável, ela é volátil, ela vai ter suas oscilações, vai responder muito ao ambiente externo e vai responder muito ao ambiente doméstico, que, no caso, responder muito ao encaminhamento das reformas. Aí eu termino colocando aqui o Congresso. Esse gráfico do Congresso é bastante interessante, né? Então, seja na Câmara, seja no Senado, isso aqui é um novo Congresso, já é com o número, o quanto cada partido conseguiu nas suas cadeiras, considerando aí o que pode ser coalizão do governo, o que são os partidos de centrão, ou, no cenário 2, centrão somado ao PSDB e ao MDB, que é uma possibilidade. E, mesmo no caso que o centrão não some MDB e PSDB, a nova coalizão necessita do centrão para conseguir 257 votos, que é a maioria simples do Congresso, que é o que se requer para aprovação de leis ordinárias, ou precisa do centrão para conseguir os 308 votos, que é necessário para a mudança de Constituição. Isso na Câmara, e a mesma coisa no Senado, 41 votos para leis ordinárias e 49 votos para mudanças na Constituição. E o nome do jogo é realmente como é que se negocia com esse novo Congresso essas reformas. Então,
prioridade nas reformas, então a gente ficar claro ao longo do tempo que tem prioridades nas reformas, e outra coisa a monitorar é como essa negociação com esse novo Congresso vai ser tocada, a negociação principalmente com o Centrão vai ser tocada. Eu fecho com as nossas projeções. Muito obrigada pelo tempo de vocês, estourei aqui para variar uns 5 minutos. Desculpa, obrigada. Obrigado, Tatiana. Parabéns pela apresentação. Eu fiquei com a impressão que a melhor reforma é a reforma daquela estrada, né? Eu acho que talvez a gente tenha que fazer um caminho um pouquinho mais reto para ser mais rápido, né? Vamos tentar ver se esse novo Congresso consegue dar um caminho um pouquinho mais direto para as reformas. Vamos ter chance agora de abrir para perguntas aí na plateia. Gostaria de, se alguém quiser fazer pergunta, que se identifique, fale o nome e da fundação, por favor. Bom dia, meu nome é Dermerval, diretor financeiro da Fabasa. Primeiro, parabenizar pelas apresentações. E eu quero fazer uma pergunta para a Tatiana. Aqui, Tatiana. Eu vi que você desenhou um cenário, colocou a importância das reformas, sobretudo a reforma da Previdência, e é uma coisa que particularmente me preocupa muito. Eu vejo que o futuro ministro Paulo Guedes tem uma visão bem objetiva em relação ao assunto, porém, eu não vejo o presidente indo na linha dele totalmente. Hoje mesmo, no Valor, ele, abre aspas, ele falou, um assessor só pensa em números, ele quer ver contratos em relação à Previdência. Então, eu queria saber se vocês já desenharam algum cenário de reforma da Previdência um pouco mais, vamos dizer assim, no palavreado mais popular, mais capenga, né? Porque o seu cenário é de reforma da Previdência com taxa de juros a 8,5%. Mas, se não passar a reforma da forma como a gente gostaria que passasse, como seria esse cenário de juros? Bom, Bom, fazendo só um passo atrás, né? A reforma da Previdência, quando você pensa numa reforma da Previdência robusta não, mas assim, desejável, para primeiro passo, porque reforma da Previdência no mundo, não existe uma reforma da Previdência, né? São várias ao longo do tempo, por uma questão, às vezes, até de demografia, né? A demografia muda e os países têm que continuar reformando seus sistemas, né? Um exemplo disso é a economia alemã, que aprovou uma reforma há alguns anos e já está repensando, né? Já tem discussão para se aprovar um ajuste adicional, né? Então, é uma discussão contínua. Mas, dito isso, então nunca vai ter a reforma definitiva. Isso seria muito desejável, mas, na minha opinião, não é factível. Tá? Mas, dito isso, você pode ter uma reforma que adressa as principais questões e uma reforma que não endereça as principais questões, né? O que é uma reforma que endereça as principais questões? Idade mínima e regra de transição, na minha opinião, né? Isso, dentro de todo o universo de reforma da Previdência, as propostas que foram colocadas, aparecem 2 pontos, tem muita coisa sendo discutida. Então, se, ao fim e a cabo, a gente consegue uma aprovação de idade mínima e regra de transição com um período menos que uma geração, regra de transição menor do que 20 anos, isso já é suficiente para o meu cenário de uma taxa de juros em 8,5%. Tá? Então, só para dar o parâmetro, não é que, por exemplo, né, eu estou considerando, no meu cenário de 8,5%, a reforma proposta pelo Paulo Tafner, que, ao meu ver, é excelente, seria
um sonho que se a gente conseguisse aprovar isso no Brasil de uma vez. Eu acho que aqui está dado, e mesmo a reforma proposta e feita pelo Marcelo Caetano, vamos ser justos aqui, também a primeira reforma que dava um impacto de poupança de 800 bilhões, que é o primeiro desenho dele, também seria um sonho que fosse aprovado, seria extremamente importante para o Brasil, mas não é isso que dá o meu cenário de 8,5. A aprovação da reforma integral proposta pelo Marcelo Caetano lá em 2016, ou a do Paulo Tafner proposta agora, seria uma taxa de juros ainda mais baixa que essa, porque isso traria a taxa de juros estrutural mais para baixo do que os 8,5, de acordo com os meus modelos. Mais uma reforma onde tem idade mínima não próximo da idade de aposentadoria do brasileiro, que é em torno de 53 anos, da última vez que eu vi. Não é uma idade mínima na faixa dos 50. Idade mínima na faixa dos 60. E uma regra de transição aí, de 20 anos ou menos, isso já garantiria os 8,5%. Agora, se nem a idade mínima e a regra de transição a gente conseguir alterar muito no final desse ano, depois da negociação dessas reformas, aí é a história de Brasil que a gente sempre teve, né? Então, aí taxa de juros volta para a média histórica desde da adoção de câmbio flutuante, que é aí ao redor dos 14,5%, e a gente volta para a historinha que a gente já vive já há décadas, que cresce um ano, desacelera 2, volta a crescer um ano, é a história do stop and go. Infelizmente, é isso. Pontuando só que a gente já está há algum tempo brincando, jogando esse jogo, e os demais emergentes, lógico, também tem crises, tal. Eles têm têm tido um histórico de crescimento, em alguns, muito melhor que o nosso. Então, até que ponto a gente consegue financiamento para essa nossa brincadeirinha, que a gente não resolve o nosso problema e cresce um ano, desacelera 2, cresce sem perspectiva de desenvolvimento? Aí é uma pergunta a ser respondida, eu não tenho resposta para isso. Até quando que a gente consegue financiamento para a nossa velha história? A única coisa que eu tenho resposta é que estamos no momento decisivo e precisamos entrar na nova história. Essa história de postergação das reformas fiscais já tem sido jogado, esse jogo já há 20 anos. Tem que se lembrar que a reforma, a instituição de uma idade mínima, foi proposta em 95 pelo governo Fernando Henrique, foi colocada à votação em 98 e perdeu por 1 voto. Precisava de 308 votos e teve 307 votos. E de lá para cá a gente ficou fazendo puxadinha, né? Então, vamos ajustar aqui, vamos ajustar lá, e sempre postergando essa discussão da instituição da idade mínima mais parecida ou mais em linha com a população, o desenho demográfico brasileiro. Bom, nosso tempo já está no finalzinho. Se a Marisa deixar, eu acho que tem mais uma pergunta ali, a gente abre para mais uma pergunta e finaliza. Eu acho que tinha alguém que levantou a mão ali, não? Então, eu só queria fazer uma pergunta então para a Gabriela. Aproveitando que você está lá sediado lá em Nova York, qual é a visão do investidor estrangeiro? Se o investidor estrangeiro está otimista com as reformas no Brasil? Como é que eles estão vendo essa transição de governo e qual a previsão de vocês para fluxo de investimento estrangeiro no Brasil? Então, a pergunta da visão externa do Brasil, né? Eu acho que sempre, antes da gente começar a falar do Brasil, é a visão externa com relação a países emergentes como um todo, né? Porque um alocador de investimento americano, europeu, vai olhar primeiro a sua visão de emergentes como um todo. E é aí que realmente o sentimento piorou muito esse ano. Começou o ano bem otimista, incluindo nós, no JP Morgan, e a visão começou a se complicar bastante ao longo do ano. Eu acho que muito teve a ver as tensões comerciais, a preocupação com o crescimento chinês. Então, a visão emergente piorou muito esse ano. Então, inserir o Brasil nesse contexto já mais difícil. E como a gente comentou bastante, a Tatiana também, realmente nesse contexto externo mais difícil, é aí que a lição de casa fica ainda mais importante. Né? Ou seja, ter uma perspectiva de todas essas reformas que a gente comentou é absolutamente crítico
para conseguir atrair fluxos para o Brasil. Eu acho que da visão externa está um pouquinho mais otimista depois da eleição, mas eu sinto que talvez não tão otimista como a visão local, possivelmente. Vai precisar mostrar um pouquinho mais de entrega para realmente conseguir atrair um pouco mais de confiança do investidor externo, especialmente nesse contexto externo mais difícil. Legal. Nosso tempo está no fim. Eu queria de novo agradecer aqui a Gabriela, agradecer a Tatiana. Acho que foi um belo do esquenta, né? O assunto realmente, eu acho que deve voltar aí nos próximos painéis. Eu acho que foi um bom começo aqui de seminário para a gente poder seguir. Obrigado, hein? Então, é com carinho desse aplauso que nós, em nome da organização geral deste evento, reiteramos os agradecimentos aos integrantes deste painel